Olá, boa tarde. A sexta-feira chegou, dia 27 de abril de 2018. Está no ar a primeira edição ao vivo do Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques de hoje. Proposta do vereador Campos Filho de alterar 2 leis municipais é aprovada em primeira votação. Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia faz visita às obras do projeto Sírios. Vereador Carlão do PT faz moção de protesto contra a falta de pagamento aos operadores da Reserva Técnica Operacional, que realiza o transporte ligado. E no esporte, Veracruz Basquete vence fora de casa e sai na frente na primeira partida das quartas de final da Liga. Daqui a pouco, às 2h30 da tarde, acontece no plenarinho o encerramento do Abril Azul, uma palestra sobre autismo, a importância da abordagem lúdica no atendimento odontológico, com a doutora Lilian Cristina Guedes. A autoria é do vereador Jorge da Farmácia. E às 8h da noite, no plenário, tem a entrega da medalha Laudelina de Campos Melo às homenageadas Eliete Ferreira da Silva e Maria Regina Teodoro. A autoria é do vereador Pedro Tourinho. As 2 reuniões são abertas ao público e com transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas. Olha só, vereadores da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia acompanharam as obras do projeto Sírios, que devem ser concluídas ainda este ano. O projeto Sírios é o laboratório de aceleração de partículas que vai abrigar a sede da nova fonte brasileira de luz síncrotron. A Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia da Câmara de Campinas foi acompanhar as obras. Ao receber o convite para vir conhecer em locos o projeto Sírios, isso nos motivou a convidar não só a Comissão de Ciência e Tecnologia, essa é uma iniciativa da Comissão Permanente da Casa, Comissão de Ciência e Tecnologia, mas outros vereadores também que se interessaram e nos acompanharam. E ficamos bastante admirados e orgulhosos de saber que a nossa cidade recepciona um laboratório, um super laboratório tão importante, eu diria, para a humanidade, né? Não é só para o nosso país, embora seja o único da América Latina, mas nós temos a convicção e o conceito de que um laboratório dessa natureza é para o bem de toda a humanidade. O diretor do projeto falou sobre o funcionamento do laboratório e do acelerador de partículas. Eles geram a tal da luz síncrotron, que é utilizada para investigar qualquer material orgânico e inorgânico na escala de átomos. Então é como se fosse um gigante microscópio, mas que enxerga na escala dos átomos, que são os componentes fundamentais de qualquer material. O laboratório está orçado em R$ 1 bilhão e 800 milhões de reais e vai se tornar referência em pesquisas. Eu posso estudar rochas do pré-sal, eu posso estudar solo ligados à agricultura, sementes ligadas à nutrição, posso estudar o cérebro, posso estudar basicamente qualquer questão científica que os pesquisadores brasileiros têm interesse, e com isso eles vão ter um equipamento no estado da arte, na fronteira do que há de melhor do mundo, para que o Brasil possa dar um salto de conhecimento com impacto importante para a cidade de Campinas, que passa a ser uma referência no país e no mundo nesse tipo de equipamento. O professor Alberto destacou a importância de acompanhar o projeto, já que a comissão trabalha para garantir o desenvolvimento destas áreas na cidade. Nós temos um compromisso, em primeiro lugar, de expressar o nosso apoio a esse projeto fantástico, que é o projeto Sírios. Temos um compromisso de divulgar, de continuar divulgando esse projeto, e vamos, sem dúvida alguma, apresentar também a nossa percepção, expressando então o nosso contentamento como Comissão de Ciência e Tecnologia e, uma vez mais, manifestando o apoio a esse grande projeto. A previsão é que as obras sejam entregues ainda este ano. A gente espera estar até agosto terminando a montagem dos aceleradores com a parte civil, certo? Para poder iniciar o que a gente chama de comissionamento, certo? Então a gente, ao longo desse ano, vai colocar os aceleradores para funcionar, para daí poder receber os pesquisadores a partir do ano que vem. A Câmara aprovou a moção de protesto do vereador Carlão do PT contra a falta de pagamento aos trabalhadores do programa que transporta crianças com mobilidade reduzida.
A Câmara aprovou a moção número 95 de 2018, de autoria do vereador Carlão do PT, que protesta pela falta de pagamento pela EMTU aos operadores da Reserva Técnica Operacional que realizam o transporte ligado. De acordo com o parlamentar, o serviço é fundamental para a sociedade. Ele faz o transporte de crianças e adolescentes que têm com mobilidade reduzida e depende exclusivamente desse programa para se locomover para a escola, para se locomover para tratamento de saúde, para suas movimentações. Para o autor da moção, além dos usuários do programa, o prejuízo também fica para os trabalhadores. O corte que está havendo nesse programa pode fazer com que essas crianças e esses adolescentes fiquem sem esse importante serviço e as famílias não têm condições de contratar um serviço como esse. E prejudica extremamente os trabalhadores que compraram um carro adaptado para prestar esse serviço e agora correm o risco, com esse corte que a EMTU está fazendo, eles podem perder os seus veículos porque não vai ter utilidade para um outro serviço que não seja esse importante serviço do programa Tô Ligado. Com a moção aprovada no plenário, a Câmara Municipal de Campinas passa a expressar seu posicionamento para o governo estadual. O vereador Carlão do PT espera que, assim, a decisão sobre o programa possa ser revista. Estamos fazendo essa moção de apelo para sensibilizar o governo do estado a não fazer essa modificação, a não trazer esse prejuízo para a população que já vem perdendo muito com os cortes nas áreas sociais. O vereador Campos Filho vem propondo alterações em leis municipais baseadas no Código de Defesa dos Direitos do Consumidor. Na última reunião ordinária foram aprovadas mais 2 alterações. 2 projetos de lei de autoria do vereador Campos Filho tiveram a legalidade aprovada na reunião ordinária dessa quarta-feira. Cada uma das propostas altera uma lei municipal, adequando ao Código de Defesa do Consumidor, criado por Lei Federal de 1990. A primeira faz ajustes na Lei Municipal de 2002, que regula o descarte de lâmpadas fluorescentes. A lei alterada proíbe o depósito dessas lâmpadas em aterros sanitários por conter em sua composição o mercúrio metálico. Ele fala exatamente de um problema que é comum a tantas e tantas pessoas, não só em Campinas, mas em várias outras cidades, que é o descarte daquelas lâmpadas que você compra, depois você usa, ela queima e geralmente quem vendeu não pega de volta essas lâmpadas. Então nós estamos fazendo com que esses comerciantes, eles tenham pelo menos um local onde está escrito aonde a pessoa vai encaminhar. Já o outro projeto, de autoria do vereador Campos Filho, aprovado em primeira discussão na 23ª reunião ordinária, altera uma lei de 2001 que obriga estabelecimentos comerciais a terem em seu quadro de funcionários pessoal plenamente especializado no atendimento de pessoas com deficiências visuais. Tem-se a lei, mas a pergunta é, e se não tiver alguém para ajudar, o que acontece? Então não tinha isso. Nós adequamos, colocando ali as penalidades devidas àquelas empresas ou aqueles comerciantes que não têm as pessoas para atendê-los. Os 2 projetos de autoria do vereador Campos Filho, aprovados na última reunião ordinária, fazem parte de uma relação de alterações que o parlamentar vem propondo às leis municipais baseadas no Código Nacional de Defesa do Consumidor. É a readequação desses projetos, mas tão importante quanto isso, até mais, é a fiscalização do Poder Executivo em cima disso. Hora de falar sobre emprego, já que tem muita gente precisando. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 51 vagas, com salários que variam de R$ 954 a R$ 3.000. As vagas são para ajudante de reparador, atendente de lojas, estagiário para auxiliar administrativo, camareira de hotel, encarregado de equipe de conservação de vias permanentes, encarregado de serviço de limpeza, garagista, mecânico de ar-condicionado e refrigeração, mecânico de refrigeração, motorista de caminhão bitrem, passador de roupas com experiência com ferro industrial, reparador de equipamentos de escritório e vendedor de serviços. Algumas vagas também são destinadas às pessoas com deficiência, são elas: assistente administrativo, encarregado de serviço de limpeza, passador de roupas com experiência com ferro industrial, reparador de equipamentos de escritório e vendedor de serviços. Vale ressaltar que as vagas sofrem alteração ao longo do dia, então é bom ficar atento
e a consulta ela pode ser feita também através do site cepat.campinas.sp.gov.br/vagas. Para concorrer a uma delas, é necessário levar o currículo com os documentos RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS a uma das unidades do CEPAT para a análise do perfil e cadastro. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales 427 e o atendimento é das 8 da manhã às 6 da tarde. Já a unidade do Ouro Verde está localizada na rua Armando Frederico Renganeschi 197 no Jardim Cristina e funciona das 8 da manhã às 4 da tarde. E a unidade do Campo Grande fica na rua Manuel Machado Pereira 902, também funciona das 8 da manhã às 4 da tarde. No mercado sempre encontramos vários tipos de mel. Você sabia que a espécie de abelha e o local onde é colhido o mel influenciam nas características do produto? Hoje você vai conhecer um pouquinho sobre as espécies de abelhas. Olá, no É o Bicho de hoje nós vamos falar sobre as espécies de abelhas. No Brasil são mais de 200 tipos, então vamos conhecer um pouquinho sobre elas? E sobre os tipos de abelha eu converso agora com Antônio Augusto Saraiva de Barros, engenheiro agrônomo e apicultor. Antônio, quais são os tipos de abelha mais comuns aqui no Brasil? Nós temos abelhas com ferrão e abelhas sem ferrão. As abelhas sem ferrão são as meloponíneas, né? Nós temos a jataí, iraí, arapuá, né? Elas não têm ferrão, mas elas têm mandíbulas, que nem as formigas. Elas se defendem beliscando a gente. Depois nós temos as abelhas com ferrão, a mamangava, que é nativa aqui das Américas. Nós temos a apis, né? Que normalmente a maior parte dos apicultores trabalham, né? Que é da apis mellifera, né? Que é a abelha Europa, a abelha italiana, né? São esses os tipos. Só no Brasil nós temos umas 200 espécies de abelha. Esse apicultor escolheu criar a espécie Apis mellifera, que tem ferrão. O motivo é que ela produz mel de boa qualidade e em bastante quantidade. A Apis mellifera ela produz bastante mel, por isso que nós trabalhamos mais com ela, né? Mas no norte tem espécies de abelha lá no norte do país, do Brasil, em que eles trabalham e retiram bastante mel. Eu acho que a mandaçaia, se não me engano, é a espécie de abelha que o pessoal lá no norte trabalha também para produção de mel, né? Mas nós escolhemos as abelhas com ferrão, que é a Apis mellifera, porque ela produz bastante mel. Além disso, as espécies de abelhas também diferenciam um mel de outro. A cor, a densidade e o paladar mudam dependendo da abelha que colhe o mel. Outro fator que conta na característica do produto é o local onde a colmeia está instalada. Quando os pomares de laranja estão florescendo, nós levamos as abelhas para pomares de laranja, distribuímos uma quantidade de abelhas por hectare para fazer um trabalho de polinização. E com isso elas vão coletar o néctar das flores e produzir um mel de laranjeira. Normalmente, para você dizer que o mel é da laranjeira ou de eucalipto, você tem que colocar o mel numa lâmina microscópica e fazer a contagem de pólen. Se ela tiver 75% de um tipo de pólen, nós podemos dizer que o mel é da laranjeira ou predominância de eucalipto, né? Esse mais ou menos é a técnica que se usa. Ou o olhômetro, né? E paladar, né? As abelhas muitas vezes também acabam se instalando em casas, forros, entre outros locais de áreas urbanas. E quando elas estão agressivas, podem se tornar um problema. Por isso, este apicultor recomenda chamar um profissional especializado para fazer a retirada delas. A Apis mellifera, né, a abelha africanizada, elas são agressivas, né? Normalmente elas em área urbana se alojam em indústrias, em residências, né? Às vezes as pessoas têm um enxaminho ali, não está fazendo nada, né? Mas por elas serem defensivas e se tornarem agressivas depois, porque elas estão defendendo a colmeia, eu aconselho normalmente chamar um profissional para poder retirar esse enxame do local para que não aconteça um acidente futuro, né? As abelhas ir atacando outras pessoas e provocando, às vezes, até a morte de alguém, né? Interessante, né? E se você tem alguma sugestão para o É o Bicho, entre em contato com o nosso WhatsApp pelo telefone 99811-0260. Até a próxima semana! Neste fim de semana, o canal digital da TV Câmara Campinas vai mudar de número. Se você estiver nos assistindo pelo 61.3, provavelmente amanhã a TV já vai começar a sair do ar.
Se isso acontecer, você precisa fazer uma nova busca de canais pelo menu do seu televisor. A partir de domingo, você vai nos assistir pela TV digital número 39.3. Guarde este número, hein? 39.3. Fique ligado e não perca a programação da TV Câmara Campinas com a cobertura completa dos trabalhos dos vereadores e também com diversos programas de cultura, entretenimento, culinária, educação, esportes, saúde, tecnologia. Olha só. O canal digital da TV Câmara vai mudar. Você está acostumado a nos assistir pelo 61.3 digital, mas a partir do dia 29 de abril, ele vai passar a ser transmitido pelo 39.3. E para não perder nada do que acontece na Câmara de Campinas e continuar acompanhando nossos programas, você vai precisar fazer uma nova busca de canais no seu televisor. No dia 29 de abril, acesse o menu da sua televisão, realize a busca de canais e pronto! Ontem, na primeira partida dos playoffs da Liga de Basquete Feminino, deu óbvio. Vitória das campineiras do Veracruz Basquete. Jogando em São Bernardo do Campo, o Veracruz Basquete venceu pela 17ª vez consecutiva. Mas agora foi diferente. Desta vez a partida foi válida pelos playoffs, as quartas de final da Liga de Basquete Feminino. Liderada pela Alapate, cestinha da partida com 20 pontos, as campineiras venceram por 68-59 e abriram 1-0 na série. A segunda partida acontece em Campinas, neste domingo, às 3 horas da tarde. Se o Veracruz Basquete vencer, avança à semifinal. Bela vitória das campineiras, diferença de 9 pontos, destaque para Pati, Meli Greter, argentina, Babi, que elenco tem o Veracruz Basquete. E você pode ver de perto a partida de volta, hein? Neste domingo, dia 29, às 3 horas da tarde, no ginásio Paineiras da Ponte Preta, entrada franca, de graça, só chegar, entrar e torcer muito. Boa sorte aí ao basquete campineiro. E amanhã tem a terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, hein? A Ponte Preta recebe o Londrina com os portões fechados aos torcedores. Depois desse, mais 4 jogos da Série B serão com os portões fechados por causa daquela invasão do ano passado contra o Vitória. O técnico Doriva deve promover a estreia, ou melhor, a reestreia de Danilo Barcelos, jogador que foi destaque da Macaca no ano passado, apesar do rebaixamento, e veio de empréstimo do Atlético Mineiro. A Ponte vai em busca da primeira vitória no Majestoso, já que perdeu na estreia para o Paysandu. Essa edição fica por aqui, a gente se vê às 5 horas da tarde na segunda edição. Até lá, tchau, tchau!